E aí, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso Clube do Livro com O Óbvio que Ignoramos, do Jacob Petrie. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 3. E esse capítulo 3 ele aborda a pergunta de por que tantas pessoas bem-sucedidas para a sociedade, como a sociedade os vê. Na verdade, elas estão se sentindo insatisfeitas e infelizes. Esse é o tema desse capítulo, que o Jacob deu o nome de a tripla convergência. Então, o tema central desse capítulo é sobre o princípio da vantagem comparativa. Esse princípio aí foi criado no século XIX pelo economista inglês David Ricardo. E esse economista ele criou esse princípio baseado no livre comércio entre os países. Qual seria a melhor forma disso funcionar? Se cada país se detivesse a produzir os bens nos quais ele detém grande conhecimento, grande facilidade de produção, que ele possa escoar essa produção de uma maneira muito mais fácil que os outros, ou seja, seria uma vantagem para ele, uma vantagem comparativa dele. O que acontece é que esse economista pegou esse princípio e eles quiseram usar isso para as pessoas, comparando esse princípio criado na análise dele para os países, para o comércio entre os países, para traduzir para nós. Se a gente usar o princípio da vantagem comparativa, quer dizer, a gente usar nossos talentos, o nosso potencial para nos diferenciar e nos fazer atingir o sucesso. O que acontece, que é o que ele fala aqui no livro, é que em vez de focar em desenvolver nossos talentos, em vez de focar na nossa essência, no que a gente faz de melhor, a gente tende a seguir o princípio da análise comparativa. A gente tem mania de se comparar aos outros, comparar o caminho que o outro seguiu e tentar usar isso com a gente, só que cada pessoa é de um jeito. Então ele fala que o grande problema das pessoas não atingir o sucesso é porque elas querem usar o princípio da comparação com as outras pessoas, ou seja, a análise comparativa, e querer imitar os outros ou o que os outros fazem. E isso não dá certo, isso não leva ao sucesso. Porque se você seguir, ele até fala aqui de mapa errado, que eu sempre trago para vocês. Se você se basear no que está todo mundo fazendo, no que o outro fez, no mapa que a outra pessoa seguiu para chegar onde ela queria chegar, vai dar errado. É você usar um mapa para chegar onde você pretende chegar, só que você está seguindo o mapa de outra pessoa. Ou seja, você não vai chegar onde você quer. Você não vai usar o seu potencial, não vai usar todos os seus talentos e habilidades. Para provar isso, tem um professor de uma universidade, o professor de psicologia de uma universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, nos anos 50. Ele fez um teste para comprovar que as pessoas tendem a seguir o princípio da análise comparativa. Ele fez um teste super simples. Ele falou para as pessoas que iam participar do teste, que ele convidou para participar do teste, ele falou que era um estudo sobre acuidade visual, como se elas fossem ser testadas na sua visão, mas na verdade não era isso. E ele convidou 6 atores, e era uma pessoa que era que realmente estava participando do teste, mais 6 atores, cada vez que ele fazia o teste. Então era uma pessoa testada e 6 pessoas eram contratadas. E o que ele fazia era o seguinte, vou até mostrar o desenho para vocês entenderem. Em uma cartolina ele desenhava 3 linhas, uma de 2 centímetros, uma de 5 e uma de 3. E na outra cartolina só uma de 5. E ele pedia para as pessoas falarem qual linha dessa primeira cartolina era do mesmo tamanho da linha dessa segunda cartolina, entendeu? Aqui tinha 5, então era a linha do meio que tinha 5. E é muito fácil de visualizar, gente. E o que era combinado? Os 6 atores iam todos votar na linha de 3 centímetros. A pessoa ela tá vendo que a linha do meio é a que tem 5 centímetros. Era uma coisa bem óbvia da forma como ele mostrou para as pessoas. Só que 75% das pessoas que participaram do teste foram com a manada. Foram na resposta errada, ficaram com dúvida, incerteza se elas tinham razão, porque estava todo mundo, todas as outras pessoas votando na resposta errada. E 3/4 das pessoas testadas foram na resposta errada. E aí ele repetiu esse teste de novo, sendo que dos 6 atores, 5 iam votar na resposta errada. E dessa vez, um deles ia votar na resposta certa. Sabe o que aconteceu? Quando ele fez esse teste, 100% das pessoas testadas responderam corretamente. A linha do meio de 5 centímetros.
Ou seja, bastou uma pessoa falar a resposta que ela também sabia ser a certa para ela ir na resposta que ela achava que era certa. Ou seja, ela passou a confiar mais. Então, apesar de mais pessoas estarem indo na resposta errada, bastou uma para que ela se sentisse mais segura para votar na que ela achava que era certa. E aí ela continuou usando o princípio da análise comparativa, porque de qualquer forma você foi com a que estava votando na certa. Enquanto todos votavam numa resposta errada, só 25% das pessoas tiveram coragem de votar na que elas achavam que era certa. Então ele prova que realmente a tendência natural do ser humano é estar sempre se comparando aos outros, procurando fazer o que os outros fazem, procurando se igualar ao grupo. E ele traz outros exemplos. Tem vários restaurantes bons, bonitos, um aspecto legal, só que estão vazios. E tem um restaurante que está lotado. E você está procurando um lugar para almoçar. Aonde é que a maioria das pessoas vai entrar? Você já não fez isso? A maioria das pessoas vai entrar naquele restaurante que está cheio. Ah, se esse aqui está lotado, cheio, é porque a comida é boa. Mas você não conhece nenhum. Você vai porque você acha que as pessoas escolheram o restaurante que tem a melhor comida. Mas será mesmo, gente? Eles fizeram um teste exatamente com essa história de restaurante, e todos os restaurantes eram muito bons. E tinha um restaurante da cidade que só servia hambúrguer com batata frita. Sendo que nessa cidadezinha era tradição, na quarta-feira, que foi o dia que eles foram fazer o teste, todas as quartas-feiras era tradição almoçar hambúrguer com batata frita. Então, os outros restaurantes ficavam vazios na quarta-feira. Sendo que nos outros dias, todos os restaurantes ficavam cheios, menos esse do hambúrguer, porque ninguém queria almoçar hambúrguer com batata frita, só nessa quarta-feira. E levaram pessoas para serem testadas exatamente na quarta-feira. Todas as pessoas testadas entraram em que restaurante para comer? No que só tinha hambúrguer e batata frita, mesmo que elas não gostassem de hambúrguer com batata frita, porque elas seguiram o que a maioria das pessoas estava fazendo. Então, isso provou mais uma vez que a gente tem a tendência a seguir a análise comparativa e não a vantagem comparativa, que é olhar para a gente, para o que a gente tem de melhor, para os nossos talentos, o que a gente desempenha bem, onde a gente vai conseguir usar o nosso potencial máximo. A gente tem a tendência a olhar para circunstâncias e fatores externos e não para dentro de nós, sendo que o sucesso ele começa aqui dentro, dentro de cada um de nós. E aí ele vai dando outros exemplos que vão provando, né, essa teoria que é comprovada na prática de seguir a manada. E aí ele traz o nome do título do capítulo, que é a lei da tripla convergência. Essa lei da tripla convergência, ele explica que as pessoas tendem a construir seu sucesso pensando ou somente em dinheiro, ou somente usar o seu talento, ou aquelas que pensam apenas, o que que eu amo fazer, o que que eu sou apaixonada, eu vou fazer isso, mesmo que isso não dê dinheiro. E essa lei da tripla convergência, ele fala que o sucesso realmente é alcançado quando você usa o seu talento, a sua aptidão natural, aquilo que você ama fazer, que você é apaixonado, é a sua paixão com aquilo que traz dinheiro. Então, esse centro aqui, ó, esse centro da convergência aqui, né, do que você tem o talento, do que você é apaixonado e o que realmente traz dinheiro, porque a gente precisa de dinheiro para viver. Então, esse é o verdadeiro sucesso. Esse é o ponto onde você vai ser realmente bem-sucedido, não somente aos olhos da sociedade. Porque às vezes você faz algo muito bem, ganha muito dinheiro, todo mundo acha que você é bem-sucedido, mas você não se sente feliz, pleno e realizado. Então, é preciso que você una essas três coisas. Qual é o seu talento, qual é a sua paixão e como você transforma isso em algo que traga resultado financeiro para você. Então ele explica cada um, ele explica que talento é aquilo que você faz com muita facilidade e que você se sente realizado ao fazê-lo. E ele ajuda a entender a paixão. Paixão é aquilo que, se dinheiro não fosse problema, o que você ama fazer? Se você não precisasse de dinheiro, você ia querer fazer e você nem ia sentir o tempo passar. Aquilo que é a sua paixão, que arde em você. Essa é a segunda coisa. E o outro é a renda. Você fazer aquilo que você ama, que você tem aptidão. Se você não ganhar dinheiro com isso, isso é um hobby. Isso não pode ser considerado o seu trabalho, o seu negócio, porque você não está ganhando recursos com isso. Você não está tendo resultado financeiro, né? Com isso. Então ele explica cada um desses três e que a gente não pode inverter a ordem. Então, não é você buscar algo que dê dinheiro, porque você vai ser infeliz, você não vai se sentir realizado. Você tem que querer ser o melhor,
usar o seu potencial para conquistar o sucesso. E o dinheiro, que é o terceiro ponto, vai vir como resultado desse sucesso, de usar os seus talentos e as suas paixões para fazer algo de bom, para servir as outras pessoas. Isso sim vai ser o sucesso verdadeiro. Então ele fala para sempre focar em algo que vai levar você à excelência, a você ser o melhor naquilo, usando o que você tem de melhor, para que você se sinta feliz, realizado e que aquilo traga retorno financeiro. Gente, quando você for escolher, se você não sabe qual é o seu propósito, que você faz da vida é aplicar essa lei aqui, a tripla convergência. Não é querer ser melhor que os outros, é ser o melhor que você pode ser. É ser o melhor que você tem para dar para os outros. É isso. É basicamente isso. Aí ele traz exemplos de lojas de departamento americanas, 3 lojas grandes, que 2 delas sabiam muito bem a sua missão, tinham uma identidade certa e como elas cresceram e se mantiveram por mais de um século. E outras lojas grandes que estavam aí há mais de 100 anos, que se perderam de repente, se perderam na sua identidade, quiseram fazer várias coisas, atacar em várias frentes e não naquilo em que elas eram melhores. E essas lojas multinacionais acabaram fechando as portas, depois de mais de um século funcionando. E aí ele vai trazendo muito desses exemplos. Ele traz exemplo da Gisele Bündchen, como ela queria ser a modelo número 1 do mundo. Só que na época que ela começou, não sei se todo mundo sabe disso, era assim, a modelo tinha que ser esquelética, anoréxica, não sei se todo mundo lembra disso, e tinha que andar todo mundo reto, sem se balançar muito. Sendo que a Gisele, ela tinha algumas curvas, apesar de ser muito magra, ela tem, né, gente? Ela tem seios, ela mexe daquele jeito único dela, rebolando, mexendo os ombros, que agora todo mundo acha lindo. Esse jeito dela desfilar, isso foi motivo para vários modelos copiarem isso, né? Mas na época, quando ela começou, isso era mal visto, ela não se enquadrava. Só que a Gisele, ela não mudou o jeito dela ser. Ela não fez plástica para tirar curvas nem seios, ela não mudou o jeito dela andar. Ela foi tentando, galgando. Os primeiros anos dela foram muito difíceis, até que finalmente ela emplacou e ela virou motivo das pessoas usarem o princípio da comparação com ela, né? Da análise comparativa, quererem ser iguais a ela. Então é isso que ele traz aqui. Em vez de você querer se adaptar ao mercado, ao que as outras pessoas estão fazendo, é você usar os seus pontos fortes para vencer, acreditar em você e ir se desenvolvendo, trabalhando, que o sucesso não tem como não acontecer, gente. Se você seguir, ele traz vários exemplos aqui nesse capítulo 2 que comprovam que quem segue isso, usa o seu talento, a sua paixão e ganha dinheiro com isso, é questão de tempo de você conquistar realmente, porque você vai ser excelente, você vai brilhar, você vai estar feliz e realizado e ainda vai ganhar dinheiro com isso. Esse foi o capítulo 3, que vem ao próximo.